Você sabia que a história das lutas no Brasil é cheia de resistência? São corpos que carregam memórias, culturas e tradições que continuam vivas mesmo depois de tudo que a colonização tentou apagar. Por muitos anos, várias lutas indígenas e afro-brasileiras foram proibidas, mal vistas e até escondidas, mas mesmo assim, elas continuaram existindo nos gestos, nos rituais e nas comunidades que nunca deixaram sua identidade para trás. Falar das lutas brasileiras é falar de um povo que usa o corpo para se expressar, para existir e para resistir. Hoje, a gente tem uma diversidade gigante de lutas no país, cada uma com sua história, seu território e sua ancestralidade. Mais do que técnicas de combate, as lutas brasileiras mostram suas raízes culturais e modos de viver. E nesse vídeo, vamos apresentar algumas delas que talvez você ainda não conheça. A luta marajoara é originária da ilha de Marajó, no estado do Pará. Tem raízes antigas, com influência dos povos indígenas aruãs e da vida rural da região, especialmente dos vaqueiros que a praticavam como lazer. A cultura marajoara, conhecida por sua cerâmica elaborada, também se expressa nessa luta de projeção e agarre. A prática reflete a vivência dos trabalhadores rurais e as tradições locais, passando por um processo de expansão por meio de competições. O objetivo da luta é fazer o oponente tocar o chão com as costas. Os lutadores competem em uma área, geralmente de areia, e não são permitidos socos ou chutes. É uma luta de grande respeito pela integridade física do adversário. A capoeira originou-se no Brasil durante a colonização, criada por escravos como forma de resistência física e cultural contra a opressão. Em 1890, ela foi proibida pelo Código Penal da República. Com isso, disfarçou-se como dança por ter sido criminalizada. Atualmente, é reconhecida como um patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco desde 2014. A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira, que integra luta, dança, música, com instrumentos como berimbau, agogô, atabaque e pandeiro, além do canto em um espaço ritualístico chamado roda. A ginga é um dos movimentos básicos que confunde ataque e defesa. Existem dois estilos principais: a capoeira Angola, associada ao mestre Pastinha, mais tradicional, lenta e próxima ao chão, e a capoeira regional, desenvolvida por mestre Bimba, com movimentos mais rápidos e foco na marcialidade. O uca-uca é uma luta tradicional dos povos indígenas do Xingu, praticada há muitas gerações e muito presente em rituais importantes, como o Quarupi. Ela acontece principalmente entre os povos no Mato Grosso. É uma disputa de força e habilidade, sem intenção de violência, fazendo parte de rituais de passagem e festas que reúnem várias etnias. Na prática, os lutadores começam ajoelhados ou agachados e tentam derrubar o adversário, para que ele toque o chão com as costas. Eles usam cinturões e, às vezes, proteções nos joelhos. Derrubo-toco é uma luta indígena tradicional dos povos Pataxó, nos estados de Minas Gerais e Bahia. Ocorre após a cerimônia de casamento Pataxó, em que o noivo é desafiado pelos 3 melhores guerreiros da aldeia, selecionados pela liderança espiritual do grupo, que costumamos nomear como pajé. O objetivo da luta é derrubar o oponente, usando técnicas de deslocamento para que ele toque ao chão com o toco. A luta não permite socos ou chutes, focando no corpo a corpo e no deslocamento para derrubar o adversário. O jiu-jitsu brasileiro é uma luta que nasceu a partir do jiu-jitsu japonês, trazido ao Brasil no século XX. A partir disso, adaptaram a arte, dando mais foco às alavancas e às técnicas do solo, criando um estilo que hoje é conhecido mundialmente. Seu desenvolvimento aconteceu principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, e foi desses estados que o jiu-jitsu brasileiro se espalhou para o mundo.
A cultura do jiu-jitsu brasileiro valoriza disciplina, estratégia, força mental e defesa pessoal, sendo uma referência mundial nas lutas de chão e parte essencial do MMA. A grande diferença para o jiu-jitsu japonês é o foco ainda maior na luta no solo, buscando finalizações através de estrangulamentos e chaves. O Tarraká é uma expressão cultural endêmica com raízes antigas que combina brincadeira, desafio e identidade cultural, praticada pelos povos ribeirinhos da região norte do Maranhão, especialmente nas regiões da Baixada Maranhense. O Tarraká é uma manifestação cultural local que reflete a vivência das comunidades da área. É uma luta de agarre onde o objetivo principal é derrubar um oponente. A prática envolve agarrar e tentar projetar o adversário ao chão. É uma luta que se assemelha ao uka-uka e à luta marajoara, em seu princípio de derrubada, sendo assim como elas, uma forma de expressão corporal, tradicional e pouco conhecida fora de sua região de origem. E para entender mais sobre a sistematização das lutas brasileiras no contexto escolar e fora do contexto escolar, entrevistamos Pedro Nicoletti, faixa preta da modalidade do Morgante, e ele conversou com a gente explicando sobre sua história, vivência no Morgante e tudo mais, e também a importância da sistematização das lutas brasileiras dentro do contexto escolar nas aulas de educação física. O Morgante Jiu-Jitsu é uma arte marcial brasileira criada pelo mestre Ricardo Morgante, que pega a essência das lutas tradicionais japonesas, como o Jujutsu, mas com uma metodologia própria, focada mais na formação completa da pessoa. Não só na parte técnica, né, mas também na disciplina e nos valores. É uma luta que nasceu aqui e carrega nossa identidade. A capoeira e o Morgante Jiu-Jitsu são exemplos claros disso. Eu acredito que as lutas brasileiras são um pouco divulgadas, e isso acontece porque as artes marciais asiáticas têm muito mais espaço na mídia e no nosso imaginário. Eu acredito que a gente precisa levar essas lutas, como o Morgante e a capoeira, para escolas, projetos sociais e competições abertas, mais abertas para o público. Busco passar os valores que eu aprendi no Morgante, que é respeito, autocontrole, disciplina e cooperação. No Morgante Jiu-Jitsu a gente não forma lutador, mas cidadãos. Então a luta é um caminho para ensinar a importância da disciplina e da persistência e do cuidado com o outro. Isso influencia tudo, do modo como ensino, com os alunos, como os alunos se relacionam e como eles enxergam a própria vida. Além dos benefícios físicos que são comprovados, a luta ensina valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe. E quando a gente apresenta uma luta brasileira nas escolas, isso também fortalece a identidade cultural dos jovens. É uma forma de unir educação, saúde e cultura. Foi através de entrevistas e de formulários que buscamos entender quais são as concepções que essas pessoas têm do que consiste em lutas brasileiras. Saber algo em relação à luta brasileira, o que eu sei é capoeira, né? Eu acho que a capoeira é uma arte nacional. Eu posso até estar errado no que estou dizendo, mas o que eu sei é isso. Na verdade, na minha época de estudo, nem se falava muito a respeito de lutas brasileiras. Acho que é a origem. Não tenho certeza exatamente se todas as que eu cheguei a ver tinha relação, tipo, eram brasileiras, mas eu lembro muito de estudar sobre lutas. Eu conheço, o meu arcabouço foi aqui na faculdade, que eu sei que lutas brasileiras é além da capoeira, que envolve marajoara, envolve também o uka-uka, que envolve a identidade desses povos, principalmente os povos da cultura indígena e africana. O Brasil é jiu-jitsu e eu acho que capoeira. Judô, talvez. Eu não sei nem quais outros tipos de luta existem, sinceramente. Tem Muay Thai, tem, mas eu não acho que Muay Thai seja, não. Eu conheço um pouco a respeito da capoeira, porque faz bem ao desenvolvimento físico, né? E a mente. Eu tive até aula prática, mas foi tipo uma ou duas aulas. Tive uma aula prática de judô, eu acho, no máximo, porque o meu professor tinha uma academia de judô, só. Pra mim só foi capoeira e foi só também. Nossa pesquisa, tanto nas ruas quanto no formulário, revelou algo importante. Embora pessoas de idade e trajetórias diferentes digam já ter ouvido falar sobre lutas brasileiras na escola, quase todas citam apenas a capoeira. Poucas mencionaram outras práticas como o uka-uka ou a luta marajoara, e mesmo assim por experiências muito pontuais ou por terem visto algo superficialmente na escola. Também encontramos quem nunca estudou lutas brasileiras ou quem só teve contato com a parte teórica, sem vivência, sem reflexão cultural e sem ligação com os seus territórios de origem.
Durante todo o vídeo discutimos tudo isso, o que foi desenvolvido dentro da pesquisa, então as respostas ficaram evidentes do quão esses conteúdos eles são pouco abordados dentro das instituições e quando são abordados são restritos apenas à história da capoeira, o que faz com que tenha um distanciamento entre o que o currículo propõe e o que são aplicados dentro das instituições. E toda essa ausência afeta diretamente os estudantes. Quando o conteúdo ele não é sistematizado, aplicado, vivenciado, faz com que tenha um apagamento histórico, cultural, corporal, né? E não desenvolve seres com pensamentos críticos e autônomos. E também é importante refrisar que o conteúdo de lutas aplicado dentro das escolas ele vai muito além de questões técnicas e táticas. Tem as questões históricas, culturais, que podem ser desenvolvidas. Que esse vídeo ajude a repensar o lugar das lutas na educação física e incentive propostas que trabalhem essas práticas de forma crítica, consciente e comprometida com a nossa cultura. Porque incluir as lutas brasileiras na escola é educar para a cidadania, para a memória e para a valorização do corpo como um território de história e resistência.